Bom dia a todos. Deus abençoe a todas as pessoas que participarão conosco nesse bate-papo. Nesta manhã estaremos falando de um assunto muito importante, o qual já falamos antes de muitas maneiras. Há um corpo celestial para você. Há um corpo celestial para você. Quando você deixar esta vida terrena, dessa dimensão, há um corpo para você se revestir. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 48 e o 49, diz assim: qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. 1 Coríntios 15, versículo 48 e versículo 49. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, Deus diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, façamos o homem, há duas coisas aqui, e a nossa imagem e semelhança, quer dizer, a nossa semelhança e a imagem de Deus. A semelhança, quer dizer, na inteligência, poder criativo, discernimento, e a imagem de Deus, que é espírito, quer dizer, uma imagem espiritual. Em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor formou o homem do pó da terra. Então, no capítulo 1 de Gênesis, quando Deus foi dizendo haja, 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 quando chega no capítulo 2, finaliza dizendo que Deus descansou de toda a sua obra que fizera. Mas o interessante é que nada ainda existia. No capítulo 2, no verso 4, diz que no dia que o Senhor criou os céus e a terra, aí ele coloca aqueles 7 dias no dia. Então daí começa a vir a existência, e sendo o homem, o qual criou do pó da terra, a criação máxima. Então, sem o homem, nada teria nenhum valor aqui, porque necessitava do homem para cuidar da terra. Então o Senhor formou o homem do pó da terra, uma alma vivente, forma física. E esta primeira criação, ela caiu. Nós vemos em Romanos 8, versículo 20, que a criação ficou sujeita ao pecado. O que foi que sujeitou a criação à vaidade? O pecado. Então, por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Por isso todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. E em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 22, todos morreram em Adão. Então agora, o que Deus vai fazer? Será que Ele vai reformar esta velha criação caída? Será que Ele vai redimir o pecado? Nós vemos a resposta em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Tu és pó, e em pó te tornarás.
Esta é a sentença para a natureza humana, para o pecado. Carne e sangue é pecado. Então foi sentenciado: ao pó tu voltarás. Porque Jesus morreu para redimir a sua alma. E esse corpo está sentenciado a regressar aos gases, ao pó da terra. Agora, é um erro e falta de revelação pensar que Deus vai vivificar ou ressuscitar o primeiro Adão, trazer o primeiro Adão de volta, aquilo que ele sentenciou, dizendo: ao pó tu voltarás. É um erro, é uma falta de revelação. Fazer o homem do pó da terra, trazer o homem do pó da terra novamente. Quer dizer, trazer o pó da terra de volta. Porque há uma nova criação, não uma velha reformada. O espírito profético do tempo do fim, no livro das Eras, falou isso. Deus não vai restaurar, reformar a criação velha caída. Há uma nova criação. Há um novo Adão. Há um novo homem em Cristo Jesus. E este novo homem é criado em toda justiça e santidade. Efésios capítulo 4, versículo 24. Então esse homem novo, esquecendo o velho para lá, esse novo homem é criado em toda justiça e santidade. Ponto final. Deus agora só fala do velho homem para condenar, como condenação. O primeiro homem foi feito alma vivente, está lá em 1 Coríntios 15. Ele é terreno, e ele caiu e foi sentenciado ao pó. Mas o segundo homem é espírito vivificante, é os filhos do seu espírito, é o Senhor do céu. Esse segundo homem é espírito, criado em toda justiça e santidade. É espírito vivificante, é o Senhor do céu. É a própria imagem de Deus, que é espírito. Como pode os homens pensarem que Deus vai revestir esse velho homem com elementos dessa dimensão? Com elementos da terra? Não. Se há um novo homem, tem que haver um novo corpo. Tem que haver uma nova vestimenta. A primeira criação passou, caiu pelo pecado, então veio uma nova. E era do céu. Se há um novo homem, tem que haver um novo corpo. Temos de Deus, 2 Coríntios capítulo 5, 1, temos de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não foi feita por mãos de homens, que não é desta criação. Então no versículo 8, Paulo está dizendo: é por isso que gememos, desejando ser revestido. Ao verso 2, melhor dizendo, é por isso que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Agora sim, no verso 8, desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Estamos gemendo e desejando sermos revestidos de nossa habitação que é do céu. E eles estão aí preocupados com esse corpo, o mundo pecaminoso, as mulheres fazendo todo tipo de cirurgia para manter a beleza desse corpo, dietas, cirurgias e tantas coisas.
Não estamos falando para aqueles que têm necessidade de uma cirurgia para emagrecer. Eu estou falando daqueles que estão preocupados com esse corpo, e as pessoas religiosas também estão, porque eles não têm a certeza, eles não têm a revelação desse novo homem, desse novo corpo, dessa nova vestimenta. Então eles estão agarrados aqui com o velho homem, com o velho corpo, querendo uma ressurreição para ele, querendo que Deus reforme essas carcaças velhas lá no cemitério. Mas a Bíblia não promete nada para carne e sangue. Pelo contrário, a carne para nada serve. São João 6, versículo 63. Carne e sangue não é do reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Na carne está a lei do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 25. A carne é pecado. Romanos 8, versículo 3. A inclinação da carne é morte. Romanos 8, versículo 6. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, versículo 7. Mas o crente, a alma redimida, está gemendo, desejando ser revestida de nossa habitação celestial, desse corpo celestial. Se a pessoa ainda está querendo esse corpo aqui, de toda maneira não reconhece a sua teofania, sentimos muito por esta situação. Porque Paulo ali ainda atrás dizendo, 2 Coríntios capítulo 3, ou capítulo 4, ele disse: agora se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, no qual Deus desse século, desta hora, cegou o entendimento dos incrédulos. O Deus desse século, os deuses desse século, desta hora presente, não deixa eles verem. O espírito de profecia desta hora presente também disse coisas tremendas, mas eles não conseguem ver, não conseguem sentir, estão agarrados com o natural. Deus de Simplicidade 379, os anjos não vão ali nas sepulturas para desenterrarem cadáveres. Dizem que as sepulturas se abrirão. Não é assim, não é desse modo. Coisas que hão de ser 106, você não é este corpo físico, você é o de dentro. Mas nada disso adianta. Toda vez que é citada a mensagem, o véu está posto no coração deles. Quando Jesus estava na terra, eles diziam: nós temos um profeta, Deus mandou um profeta, e nosso profeta é Moisés, quem é você? Paulo disse: olha, toda vez que é lido Moisés, o véu está posto no coração deles, mas quando se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado. Isso é a mesma coisa agora. Há tantos deuses nesta hora, que toda vez que é lido, que é citado, seus livros, suas mensagens, esse véu está colocado em seus corações, mas quando se converterem ao Senhor, então esse véu será tirado, esse véu será deixado de um lado. Aqui está a Escritura diante de mim. Como podem as pessoas estarem tão presas com esse corpo? É claro que esse corpo, enquanto estamos nele, Paulo diz que ele está morto por causa do pecado, mas a justiça vive. Mas o Espírito vive por causa da justiça. E a justiça é a fé. Mas o corpo está morto. Paulo, continuando no verso 10 de Romanos, ele disse isso, que o Espírito vive por causa da justiça. Mas o corpo está morto por causa do pecado. Aí Paulo diz que esse corpo ele é vivificado. Ele é vivificado pelo Espírito que habita em nós. Como pode você ter esse governo,
o reino de Deus dentro de você, no homem interior, e você andar na prática do pecado, das paixões infames, em adultério, se entregando aos vícios, amando o mundo. Não, ele tem que estar em sujeição. Não que a sua natureza mudou. Vê Gálatas 5, versículo 16 ao 22, essa batalha constante. Mas na hora da colheita ele não vai, porque ele é palha. A semente vai, mas ele é palha. Ele é atirado ao fogo. E toda árvore que meu pai não plantou será lançada no fogo também. Então aqui, se tratando disso, nós estamos falando que é um corpo. E é um corpo celestial para você, quando você se for dessa terra, dessa dimensão. Paulo tem aqui uma pergunta, eu sempre faço e leio, mas parece que é como se escrevesse na água. É como se riscasse na água. É como se jogasse água nas costas de pato. Não adianta, não entremeia, não há absorção, não entra. Mas vamos ler. 1 Coríntios 15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Meu Deus do céu. É uma pergunta clara sobre a ressurreição para uma resposta clara. Paulo diz: insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então o que ele está falando aqui? Vamos traduzir isso. O que você sepulta não é ressuscitado se primeiro não morrer. Verso 37. E quando semeias, quer dizer, quando sepultas, não semeias, não sepulta o corpo que é de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Não é o corpo que você sepulta que vai sair da sepultura. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão como de trigo ou de outras qualquer semente. É isso que está claro aqui. É uma resposta clara. Paulo faz uma pergunta e chama eles, os coríntios, de insensatos, sem sensatez, sem percepção, sem revelação. Quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Verso 44, semeia-se corpo natural, sepulta corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Está claro? Ou a sepultura vai abrir para o corpo natural ressuscitar? Não, aqui não está escrito assim. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Nós não falamos no começo desse assunto aqui. Nós não falamos da criação. Façamos o homem à nossa semelhança e a nossa imagem. A imagem de Deus é uma imagem espiritual e não uma imagem animal. Versículo 45, assim está escrito: o primeiro homem, da primeira criação que citamos, né? Adão, foi feito em alma vivente. Ponto e vírgula. O último Adão, em espírito vivificante. Quer dizer, o primeiro Adão e o segundo Adão. Se há o primeiro Adão, há um segundo Adão. Se há o primeiro homem, há o segundo homem. Diferente. Mas não é primeiro o espiritual, senão o natural. Quer dizer, primeiro você nasceu nesse corpo natural. Depois o quê? O espiritual. Verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, como já citamos, e um corpo físico de 16 elementos químicos da terra. Esse primeiro homem da terra é terreno. Se Deus fosse reformar esse primeiro homem caído, da terreno, que necessidade haveria de ter o segundo homem? Mas eles interpretam tudo errado. É uma conversão na carne, é uma ressurreição na carne, é um novo nascimento na carne.
Isso nunca será visto. Isso nunca acontecerá, porque a carne é pecado, porque na carne não habita bem algum. Então o primeiro homem da terra, ele é terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Opa! Um é terreno e o outro é do céu. O primeiro homem é terreno, o segundo é do céu. Se o segundo é do céu, então Paulo estava certo em dizer que estamos gemendo, desejando ser revestido da nossa habitação, que é de onde? Do céu. Aí vem a confusão, que é falta de revelação. Não, irmão, mas ainda tem que voltar aqui para pregar o corpo da terra, terreno. Falta de revelação. Qual os terrestres e qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Que coisa tremenda, meu Deus do céu. Está tudo em duplicidade, eles colocam aí uma trindade, uma santíssima trindade. O corpo foi para o chão, é uma pessoa, o espírito, outra pessoa, foi para Deus, e a alma para assim, não sei para que lado que é que fala que vai. Os trinitarianos amam essa doutrina, espírito, alma e corpo. Diz que é 3 pessoas distintas. E as pessoas que se dizem ser da mensagem, elas também estão com a mesma coisa, com o mesmo pensamento, acreditando numa Santíssima Trindade, combatendo a Santíssima Trindade e acreditando numa tal de Trindade. Mas aí, o verso 50 vai e diz, que diz no verso 50? E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Nós lemos aqui atrás, em 2 Coríntios 5,8, que Paulo desejava, ele estava gemendo, com vontade de ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Então aqui, no verso 53, diz, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Você está vestido de uma vestimenta corruptível, que irá decomposição, que pode ser cremado em um crematório, ou se dissolver em uma tumba de um cemitério. Mas você, o qual é a imagem de Deus, está lhe prometido ser revestido da incorruptibilidade, e que isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumpre-se a palavra que está escrita, tragado foi a morte, na vitória. Agora, essa esperança, esse desespero de São Paulo por ser revestido, isso está falando, meu Deus do céu, em lugar nenhum na Bíblia não tem escritura para sustentar isso, que você vai voltar aqui para pegar um corpo redimido. O seu corpo celestial já é um corpo redimido, ele é um corpo glorioso, ele é um corpo glorificado. E eles fazem uma santíssima trindade de 3 corpos, corpo espiritual, corpo celestial e glorificado. Mas a Bíblia não diz, é os homens que diz que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, não a Bíblia, isso é interpretação. Então, Paulo está desejoso de ser revestido de uma vestimenta que é celestial. Deus é Espírito. Em Romanos capítulo 8, versículo 29, nós somos predestinados para sermos conforme a imagem de seu Filho. Que imagem é essa? Ele, em Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível. E nós fomos predestinados para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, se o Filho é a imagem do Pai, do Deus invisível, você também é a imagem de Cristo. E que imagem é essa? Para saber, vamos à Escritura. Entramos aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3,
no versículo 18, nós encontraremos isto, no 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade, aí é a libertação, né? Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Somos o quê? Colossenses 1,15, ele é o quê? A imagem do Deus invisível em nós. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Mas quando fala da transformação, eles aplicam esse corpo, que esse corpo aqui, terreno, que esse corpo vai transformar na imagem de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Que falta de entendimento, de revelação. Não consegue separar o primeiro Adão e o segundo Adão, a primeira criação e a segunda. Não consegue. Você bate o martelo, não vê. Porque o véu eclesiástico está no coração deles. Por isso não consegue enxergar, não consegue ver essa criatura celestial, a própria imagem de Deus, que é Espírito. Como pode os homens pensarem que Deus vai revestir esse novo homem com elementos dessa terra? Não. Se há um novo homem, tem que haver um novo corpo. Temos de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, que não foi feita por mãos de homens. 2 Coríntios 5:1. E por isso, no verso 2, e por isso que gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Versículo 8, desejamos deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Estamos gemendo e desejando sermos revestidos de nossa habitação, que é do céu. Agora, é claro, para aqueles que não têm essa esperança, estão desesperados com esse corpo, desesperados com a velhice, o envelhecimento desse corpo, desesperados com medo de doenças, de vírus, porque tudo que tem essa vida, tudo que tem esse corpo, mas para aqueles que estão como São Paulo, estão desesperados, desejosos. Estava lendo Romanos capítulo 8, no verso 18 até o 23, onde Paulo deseja ser liberto do cativeiro da corrupção. E quando chega no verso 23, nós colocamos isso à luz do verso escrito no grego, no original, lá não fala nada de adoção, e nem tampouco redenção desse corpo. Isso é um adultério. Lá Paulo está dizendo que ele está gemendo, aguardando o quê? Deliverance. Deliverance é libertação. Ele está gemendo e esperando pela libertação desse corpo. Aí fecha todo o assunto, que é o quê? Ele está falando do cativeiro da corrupção. E o cativeiro da corrupção é esse corpo. Paulo está gemendo, esperando ser liberto desse corpo, para estar com o Senhor, que é muito melhor, nesse corpo gloriosíssimo, nesse corpo celestial, nesse corpo eterno. É isso que cremos. Há um corpo celestial para você, há um corpo celestial para nós. Graças a Deus por isso. Agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.